A Amália não era um ser vulgar. Aquela voz era qualquer coisa de excepcional, qualquer coisa de divino que nos transcendia, sem dúvida nenhuma. Isso os entendidos reconhecem isso. E ela tinha consciência disso. Ela tinha consciência. Mas como é que ela era, por exemplo, fora daqui, do seu castelo? Era muito simples, tinha um sentido de humor muito engraçado, portava-se muito bem e aí era mais autêntico. Eu lembro-me que uma vez houve um jantar em homenagem a ela, com perguntas, as pessoas fizeram várias perguntas, e ela ia dando aquelas respostas vulgaríssimas e um pouco apatetadas, em que às vezes caía com uma história de que não sabia nada, que não se lembrava de nada. Isso era fita? Tudo fita. Que só tinha a 4ª classe e não sei o quê, como se a cultura de uma pessoa se medisse pela instrução que tem, que é óbvio, ela também sabia disto. Ela era cultíssima, então? Ela era muito sábia, era uma mulher, falava 5 línguas perfeitamente, nunca tinha estudado nenhuma, tinha um ouvido, uma intuição extraordinária. E a pessoa diria, E filosofia, ela gostava muito de filosofia, de falar sobre Kant, sobre os clássicos, conhecia muito bem os clássicos, a poesia portuguesa, ela conhecia perfeitamente a poesia portuguesa toda, não. E é ela que chama a poesia portuguesa para o fato? Pois é, o cara faz com o Camões. Exatamente. E de facto, eu acompanhei isso. E eu vejo como ela foi maltratada, no meio, quando surge a cantar Camões, quer dizer, alguma coisa de gênio. É evidente que a Amália assentou em 3. Há um triângulo, um pilar, são 3 pilares que fazem o grande êxito, o fenómeno da Amália. Primeiro é a sua voz, que de facto é única no mundo. Depois é a prestação que ela tem quando começa a vestir-se. Ela não veste vestidos, desculpem o pleonário. Ela veste paramentos como uma deusa para ir oficiar algo de quê? De indizível. E aí ela tem sorte de encontrar uma designer, a Hilda Aleixo, que é da idade dela, que compreende precisamente o que ela pretende e que começa a desenhar aqueles vestidos fabulosos, de facto, que ela usa. Portanto, dá-lhe uma marca muito forte. Portanto, é a voz, são os paramentos e depois são os poemas. Ela, como uma mulher sensível, não fica contente com as letras dos fados da época e vai procurando então os grandes poetas. E vai por aí fora, até que encontra depois, graças ao Alain Alemão, que é de facto o 3º pilar na carreira dela, que a põe a cantar Camões e outros grandes Porque parece que estavam destinados um para o outro, não é? São coincidências extraordinárias. Mas estavas tu a dizer... Esse conjunto fala um fenómeno único. Quando ela aparece, eu via, nessa altura, nos jornais, eu era jornalista, viajava-se. Tu eras e és jornalista? Não, já não sou. Não se deixa de ser jornalista. Pois, isso é verdade. Isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Mas nessa altura viajava imenso e todas as vezes que estava lá fora ia vê-la. Eu lembro perfeitamente num espetáculo numa ilha grega, acho que foi na Grécia. A primeira parte foi sobre os grandes cantores e a segunda parte pagou-se tudo, um teatro ao ar livre, Um anfiteatro. Um tipo anfiteatro. Entra a Amália com os guitarristas, os focos de luz e começa logo um silêncio absoluto. Ela entra, começa a cantar, gera-se um clima, uma coisa espantosa, de arrepio, que no fim entra tudo em delírio e foi a maior de todas, onde sabem esses grandes vultos, porque ela tinha esse magnetismo. Depois ela contava, não é? Em conversa, por exemplo, no Japão, tudo se passa. Em países, entre os árabes. Sim, tu contas aqui uma história de um senhor muçulmano que se ajoelha. Sim, um senhor muçulmano. Acho que é no Líbano. Não. E outra coisa. Ajoelha só a ouvi-la porque quis agradecer a Alá o facto de ter tido o privilégio de escutar Amália. Os portugueses não se aperceberam da grandeza desta mulher. A maior parte das pessoas não se apercebe. Outro fenómeno extraordinário é no Líbano, a estátua no Líbano. Então é essa, e Líbano. Um grupo guerrilheiro, portanto, os chamados terroristas árabes, planeiam fazer um atentado e o chefe deles cancela porque gosta muito da Amália, mas está lá a atuar. E não fizeram o atentado
E depois outra coisa que ela faz, que é o que deixava as polícias todas completamente perturbadas, é que na mesma sala ela junta israelitas, árabes, por exemplo, estão todos juntos, embevecidos, a ouvi-la cantar. Daí que ela é sempre objeto de grandes desconfianças pela PIDE, pela KGB, pela CIA, pela Mossad, que não entendem como é que ela faz. Que ela que é adorada pelos comunistas e pelos capitalistas, é adorada pelos monárquicos e pelos republicanos, é adorada pelos israelitas e pelos árabes. De facto, aquilo é um bocado confuso para as mentalidades policiais. Quando tu dizes que o país não se deu conta da dimensão da artista, não é? Estás a falar do país antes de 74 ou mesmo depois, já em plena democracia? Ainda hoje, o meu livro reflete, tem sofrido os preconceitos que há de uma certa intelectualidade em relação ao fado e à Amália, não sei o quê, porque não percebem a diferença. Ainda vem com a treta de que a Amália foi um símbolo do Estado Novo, que é um disparate completo, isso. Porque a Amália não é um produto do Estado Novo, a Amália é um produto de Portugal, da cultura portuguesa, da identidade portuguesa. Aliás, nem ela se deixou nunca colar a este ou aquele regime. Nunca deixou. O problema da Amália é que ela pessoalmente gostava do Salazar. A Natália Correia até tem uma expressão muito interessante que diz: a Amália gostava de Salazar, mas não era salazarista. Como eu, Natália, gosto do Cunhal e não sou cunhalista. Eu conheci os grandes vultos do século XX português. Jorge de Seda. Toda essa gente. Agostinho da Silva. E eu acho que a Amália foi a pessoa mais inteligente que conheci. Era tão inteligente que se fazia de burra, que é uma coisa que resulta muito entre nós. A gente fazer-se muito esperto traz muitas contrariedades e muita coisa. A Amália sabia disso muito bem. E ela então só dizia aquilo que convinha dizer. Eu estava a contar há bocado que num jantar em que ela estava a dizer umas coisas aparentemente apetitadas. Ela perguntou-me: então o que é que acha? Eu estava um bocado irritado, até francamente não me irritado, mas estava um bocado irritado. Disse: Amália, como é que uma pessoa com o seu estatuto diz o que está a dizer? Ela olha para mim e disse: mas eu nunca disse aquilo que pensava, sempre disse aquilo que os outros querem ouvir. Mas porquê, Amália? Olha, porque nunca ninguém me entendeu. Se eu fosse dizer aquilo que pensava, as pessoas não me entendiam. E depois dava-me trabalho. E agora já não vale a pena e deixava assim. Talvez também por isso a sua inquietação. É porque ela estava acima. Ela uma vez disse que o Platão, ela citava muitas vezes o Platão diz a certa altura que as coisas verdadeiramente importantes não são para divulgar porque os outros não as entendem, são para nós as refletirmos. E ela seguia um bocado isso. Eu lembro de falar uma vez com ela sobre isso. Porquê é que tu escreveste este livro, Amália, a Ressurreição? Primeiro por isso mesmo, porque acho que há 3 nomes que constituem, a Natália Correia dizia isso, constituem o triângulo de luz da nossa identidade, que é o Camões, que nos deu a língua, o Pessoa, que nos deu o pensamento, a Amália, que nos deu a voz. Gostaram? Leiam o livro A Ressurreição. Está à venda em qualquer livraria. É o último livro de Fernando da Costa. A Amália era tão inteligente que até se fazia de